Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos aqui para essa transmissão aqui que a gente está hoje com o nosso convidado especial, né, o Tita, Milton Queiroz da Paixão, ex-jogador da seleção brasileira, né? Atuou muitos anos na seleção brasileira, em vários outros times do Brasil e outras partes do mundo, né? Então, é um grande prazer a gente estar junto aqui hoje, né? Eu já conheci ele há algum tempo, é um grande amigo também, e eu realmente aprecio muito, né? O Tita como pessoa e como jogador, foi um craque de bola. Sempre gosto de assistir os gols, né, que ele fez aí em vários lugares. E aí, Tita, como é que tá? Tudo bem? Grande amigo, Adriano, prazerzaço, cara. É uma alegria, muito obrigado pelo convite de estar junto com vocês neste dia tão especial. Obrigado pela lembrança do meu nome, de poder trazer um pouquinho da minha experiência, do meu tempo como um ex-jogador de futebol, né? Ter a oportunidade de ter jogado em grandes clubes, né? No Brasil, na seleção brasileira, na Copa do Mundo e também fora do Brasil, principalmente na Europa, Alemanha, Itália e também no México e Guatemala. Bacana, Tita. Prazerzão estar com você aqui. Bom, a gente sabe que você teve uma carreira incrível, né, de futebol, como você acabou de dizer. Passou por vários países aí além do Brasil, mundo afora, né? Conta um pouquinho pra gente como que você começou essa história linda no futebol. Bem, Adriano, eu amava jogar futebol, né? A minha vida, praticamente, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, perto da minha casa tinham 2 campos de futebol, e eu adorava chegar da escola, tirar minha roupa, fazer meu dever de casa e ia jogar bola com meus amigos, né? Eu tinha uma vantagem, que eu era muito pequeno, e jogava com pessoas maiores que eu, justamente aí 16, 17 anos, quando eu tinha aí 8, 9, 10 anos de idade. Então, eu comecei jogando bola no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E aprendi na rua, né? Jogar futebol. Tive a oportunidade de treinar no Flamengo com 11 anos, de fazer uma experiência, entrando numa loja esportiva, né, para comprar um meião e um short. Nesse dia estava lá o diretor dos Dentes de Leite do Flamengo. Ele se aproximou de mim e perguntou qual era o meu time. Eu falei que o meu time era Flamengo. E ele me perguntou: você desejaria um dia treinar no Flamengo? Eu falei: claro, é meu time de coração. E ele falou: eu sou diretor, então tá aqui, eu vou te dar um papelzinho, meu cartão de visita, você vai aparecer lá no Flamengo no último domingo de janeiro de 1970. Então eu fui, me apresentei, eu com 11 anos, os Dentes de Leite eram até 14 anos, fui lá, treinei, o treinador gostou, ele já me apresentou para mim no dia seguinte jogar no meio tempo do jogo dos profissionais de Flamengo e Vila Nova. Aquilo para mim foi uma surpresa impressionante, né? Estava lá o estádio cheio do Flamengo, né? Entrei para jogar no meio tempo e aquilo ali me encantou. Eu falei: cara, é isso aqui que eu quero, é essa profissão que eu quero seguir, é essa profissão que eu quero abraçar. E daquele dia em diante, a única coisa que eu pensei na minha vida foi justamente um dia chegar a ser um profissional de futebol, vestir a camisa do Flamengo e entrar no Maracanã e ver aquele estádio gritando o meu nome. Bacana, Tita. Obrigado por compartilhar. Não, realmente a sua história é incrível, né? Como você falou há pouco, passou além aqui do Flamengo, jogou em muitos outros times, mundo afora, passou aí por Alemanha, Itália, México, Guatemala, né? Muitos países diferentes. Conta para nós, e como foi essa experiência de chegar em outro país, né? Outra cultura, outro idioma, comida diferente, né? Como foi essa experiência internacional para você? Bem, assim, né? Quando eu atingi um certo estágio a nível do Brasil, né? Depois de ter jogado no Flamengo, naquele grande time dos anos 70 e 80 do Flamengo, que praticamente ganhou tudo, né? Eu comecei a me desafiar de sair do Brasil, né? De jogar fora do Brasil, né? Ser conhecido fora do Brasil, mostrar o meu trabalho fora do Brasil, que esse é o sonho de qualquer jogador de futebol profissional. Você sonha jogar no grande time
jogar no primeiro time do Flamengo. Eu fui titular durante muitos anos, depois fui titular da seleção brasileira, e aí eu achei que meu seguinte passo seria justamente jogar fora do Brasil, e me apresentou a oportunidade de jogar na Alemanha, né? Eu praticamente fui o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol da Alemanha, né? Eu fui jogar no Bayer Leverkusen, né? E fui contratado sem falar uma palavra em alemão, né? E foi uma época bastante difícil, né? Bastante difícil. E eu cheguei, o Bayer Leverkusen era um time médio, pequeno naquela época. Eles me contrataram porque eles iam jogar a Copa UEFA, né? Que era a segunda Copa mais importante depois da Champions League, né? E eles contrataram vários jogadores, eles reforçaram o time e me contrataram, né? Me contrataram e as coisas deram super certo, né? Porra, as coisas andaram super legais e foi uma experiência extraordinária ter jogado na Alemanha. Depois eu fui jogar no futebol italiano, que era onde se reuniam os grandes jogadores do mundo naquela época, né? Alemão, Careca, Maradona, né? Gullit, Van Basten, Rijkaard, né? Lothar Matthäus, Klinsmann, todos os melhores jogadores do mundo jogavam na Itália naquela época. E eu falei, pô, eu não posso deixar de perder essa oportunidade, né? E fui para a Itália. E a Itália, nós sabemos, um país espetacular, um povo que adora futebol, ama futebol, aquela pessoa mais velha, os avós, os avós, o garotinho pequenininho, todo mundo fala de futebol, né? Você fala do jogo que aconteceu domingo, segunda e terça, e depois quinta, sexta, sábado, domingo, do jogo que vai acontecer. O italiano vive dessa maneira, né? Então foi uma experiência espetacular, né? Ter conhecido a Itália, a comida da Itália, a cultura da Itália. Depois tive a oportunidade também de jogar no México durante 8 anos. E, por final, um país espetacular, né? Um idioma fácil, a comida muito parecida com a do Brasil, né? E depois, meu último clube foi em Comunicações, na Guatemala. Foi quando eu encerrei minha carreira com 39 anos. Joguei futebol durante 21 anos profissionalmente. Nossa, que história linda, Tita. Muito legal. E vem cá, a gente sabe que praticamente, se não foi todos, na maioria dos clubes, né, que você passou, você ganhou muitos títulos, né? Quais são, contando com os do Brasil, pelo Flamengo, e esses times internacionais, quais foram, assim, os títulos principais que você ganhou como jogador? Bem, fora do Brasil, assim, os títulos principais foi no Leverkusen, né? O Leverkusen não tinha nenhum título quando eu cheguei no Leverkusen na história dele. Ele foi um clube fundado em 1905, né? Bayer 04 Leverkusen, né? E eles não tinham até então nenhum título. E o primeiro título do Bayer Leverkusen foi ser campeão da Copa UEFA, né? E ali tinha um brasileiro. Esse brasileiro fez gols importantes contra o Barcelona, por exemplo, no Nou Camp, quando nós ganhamos por 1-0 na semifinal da Copa UEFA, né? Fiz um gol na final contra o Espanhol de Barcelona em casa, tínhamos perdido de 3-0 em Barcelona e depois ganhamos em casa. Isso para mim foi um dos títulos mais importantes que eu tive, né? E depois do León, quando eu cheguei no León, o León tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira divisão. O Leão que não ganhava um título nacional depois de 36 anos. E com a minha chegada, nós tivemos a oportunidade de fazer o Leão campeão depois de 36 anos que o Leão não ganhava. Claro, depois eu fui para Guatemala, para o Comunicações. O Comunicações também há 6 ou 7 anos que não ganhava o título. E eu me retirei sendo campeão pelo Comunicações da Guatemala. Uau! Então, praticamente, aí você teve a alegria de ser campeão aí em quase todos os clubes, né? Que você passou, levantou taças. É lógico, né? Como você falou, além de você ser um grande jogador, um craque, jogou com muitos outros craques,
né? Como, por exemplo, obviamente, para nós aqui brasileiros, né, um dos mais importantes que você jogou foi o Zico. Eu já tive a alegria de ver de perto o seu relacionamento com o Zico e fiquei assim encantado, né, e muito surpreso, porque eu vi que o Zico tratou você como um irmão, praticamente de sangue, né? Foi uma coisa assim que me tocou muito de ver. Como foi para você essa experiência, né, de jogar tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira, ao lado do Zico? O que você aprendeu do Zico, dessa convivência com ele? Olha, Adriano, o Zico é um amigo que eu cultivo desde quando eu era garoto, né? Eu o conheci quando eu tinha 14 anos, ele é 5 anos mais velho que eu, ele jogava no juvenis, ele já tinha 19, né? Ele era aquela pessoa que me dava carona depois dos treinos para minha casa, eu sempre pegava carona com ele, e ele foi aquela pessoa que eu comecei a admirar, né? Ele foi meu ídolo desde daquela época que ele me dava carona para casa, né? E ele sabia do meu potencial, né? Ele sabia do meu potencial, ele chegou nos profissionais primeiro que eu, e a gente passou a treinar junto praticamente, né? Quando eu estava no juvenil, por exemplo, depois comecei com 17, 18 anos a jogar nos profissionais, a treinar com os profissionais, do lado dele, né? Então ele foi como uma referência para mim no futebol, né? Ele é um pai espetacular, ele é uma pessoa exemplar, ele é um ídolo, ele é um jogador extraordinário. Para mim, depois do Pelé, foi o principal jogador que eu joguei, né? E como amigo, eu tenho como amigo há mais de 45 anos, né? E ele até hoje, ele não me chama nem por Milton nem por Tita, ele me chama como Mormon. Fala, Mormon. Então a gente tem uma amizade muito grande. Eu me lembro praticamente quando eu cheguei no profissional, que eu fui inscrito no profissional, eu passei a fazer parte da administração do sindicato de atletas profissionais. Ele era o presidente e ele me chamou, porque ele sabia da minha honestidade, né? Eu era o financeiro da caixinha dos jogadores. Ele sabia da minha honestidade e ele me chamou para ser o tesoureiro do sindicato de jogadores, porque ele confiava em mim, né? Ele confiava em mim. E eu com apenas 19, 20 anos, ele me chamou para ser o tesoureiro do sindicato de jogadores, né, cara? Imagina, tanta gente para ele chamar, né, cara? Tanta gente para ele me chamar, e ele me chamou. E como a agenda dele era muito, muito grande, eu o representava em determinados lugares, como ele era o presidente do sindicato, né? Então, tenho uma amizade, um carinho, um respeito muito grande, sempre tenho essa gratidão por ele, sempre manifesto essa gratidão por ele, porque ele me ensinou muitas coisas, né? Ele me pegou pela mão e me ensinou muitas coisas ao chegar no profissional, a chegar no primeiro time, a ser titular, e depois de ter jogado com ele quase 6 anos como titular do Flamengo e também na seleção brasileira. Obrigado, Tita. A gente pôde perceber que você realmente tem uma ligação, né, uma conexão muito forte com ele, que vai além, muito além do que simplesmente um profissional que trabalhou ao seu lado, né? Então é muito interessante, como você acabou de dizer, jogou também na seleção brasileira ao lado dele, muitas vezes, por muitos anos. Para você, Tita, para falar assim da seleção brasileira, né, que é o sonho de todo jogador de futebol, e você teve essa realização, qual foi para você o momento mais marcante que você teve dentro do campo de futebol pela seleção, ou talvez aquele primeiro momento que para você foi mais marcante e inesquecível para você? Assim, Adriano, quando você se torna um jogador profissional, que foi o meu caso, num time grande como o Flamengo, o teu primeiro objetivo é você estar entre aquele grupo de jogadores do primeiro time do Flamengo. Esse foi o meu objetivo primeiro, né?
eu fui formado com 18 anos praticamente, que eu cheguei no primeiro time, né? Então, é você fazer parte desse grupo de jogadores, né? E o segundo objetivo é você se tornar titular do time principal do Flamengo, né? E eu, com 19 anos para 20 anos, eu fui titular do Flamengo, né? E aí, quando você se torna titular do Flamengo, que é um time grande, que é um time popular, um time com 42 milhões de torcedores hoje no mundo, um dos principais times do mundo, né? O objetivo seguinte qual é? É você jogar na seleção brasileira, né? Então, a minha meta seguinte, eu falei, olha, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar para ser visto o trabalho que eu faço no Flamengo para ser chamado para jogar na seleção brasileira. E depois de 2 anos como titular do Flamengo, eu fui chamado para jogar na seleção brasileira. E eu tive uma sorte, né? Eu tive um pouquinho de sorte, porque eu peguei 2 gerações na seleção brasileira. Eu peguei 2 gerações. Eu peguei aquela geração que já estava terminando, né? Amaral, Oscar, Júnior, Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates, né? Eu peguei todos esses caras, né? E depois aquela geração que veio depois desses caras. Quem foi? Alemão, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Careca, Bebeto, Romário, né? Valdo, peguei Tafarel, né? Então eu tive a oportunidade de jogar em 2 gerações na seleção brasileira, né? Que são jogadores do primeiro escalão a nível de futebol mundial, né? Ter sido amigo desses caras, jogado com eles nos clubes e principalmente na seleção brasileira. E um momento épico foi justamente ter sido convocado para jogar na Copa do Mundo de Itália 1990, na Itália. Bacana demais, que legal. Ô, Tita, em outras conversas que nós tivemos, eu até tenho comigo um vídeo guardado de um gol seu que realmente fez uma tabelinha ali com vários craques da seleção. E se não me falha a memória, foi no Maracanã, contra a Argentina. Você fez um golaço, né? Como foi para você aquela experiência? Quem mais que estava ali no estádio que para você foi importante? Esse foi um dos seus primeiros jogos. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência aí no Maracanã, nesse jogo especificamente. Bem, esse para mim foi o maior momento que eu vivi na minha vida. Porque todo jogador de futebol, ele sonha em defender a seleção do seu país, né? E esse foi o meu melhor momento na minha carreira como jogador profissional de futebol. Ter jogado na seleção brasileira, ter estreado na seleção brasileira contra um dos maiores rivais do Brasil, que é justamente a Argentina. E nesse dia estava Maradona, Passarella, Mário Kempes, Luke, Tarantini, Fidjol, né? Todos eles que tinham sido campeões mundiais pela Argentina em 1978. E esse, para mim, foi um dia inesquecível, porque foi minha estreia na seleção brasileira, meu primeiro jogo, no Maracanã, Brasil e Argentina, 170 mil pessoas, toda a minha família vendo esse jogo, e eu tive a felicidade de marcar o gol da vitória. O Brasil ganhou esse jogo de 2-1, com o gol do Zico. A Argentina começou ganhando de 1-0, depois o Zico empatou 1-1, e depois eu fiz o 2-1. Esse foi o melhor momento na minha carreira, na minha vida profissional de futebol. Puxa vida, Tito, dá para ver a sua emoção de recordar aquele momento, né? Especialmente, e ficou muito evidente, pelo fato também, não só de ser sua estreia no estádio do Maracanã, contra grande rival, fazer o gol da vitória e ainda ter ali presente a sua família. Foi realmente, digamos assim, um conto de fadas que se tornou realidade, um sonho de todo garotinho, né, que joga futebol, e ali você teve a realização de uma forma assim espetacular. Parabéns. Muito obrigado, Adriano. Agora, Tita, a gente sabe que você entrou muito, muito jovem no futebol, como você falou para nós, e você teve que
praticamente constituir uma família enquanto jogador, né? Esposa, filhos, né? Como foi isso para você, jogando futebol e constituindo uma família, né? E seus filhos? Como foi todo esse desenrolar de sua família? Adriano, a minha vida no futebol ela foi paralela à igreja, né? Porque eu conheci a igreja em maio de 69, em março de 69, né? E logo depois se apresentou a oportunidade de eu fazer a experiência no Flamengo. Então, a igreja e o futebol, eles caminharam juntos na minha vida, né? Eu pude ter a oportunidade de fazer a primária, né? De fazer o seminário, de fazer o instituto. Então, tudo isso me ensinou a cumprir a palavra de sabedoria, né? Joguei 21 anos. Hoje, uma carreira de um jogador normal são 10 anos. Eu joguei 21 anos. Então, a igreja me ajudou muito a eu cumprir esse dom que o Pai Celestial me deu, que era justamente jogar futebol, né? E eu constituí a minha família, me casei em 82 no Templo, né, de São Paulo, com a minha querida esposa, Sandra Regina. Tivemos 5 filhos, né? Moramos em vários países e todos os meus filhos, principalmente os 4 primeiros, né, tiveram a oportunidade de falar 3 idiomas, português, espanhol e inglês, porque depois que eu terminei de jogar futebol, eu fui morar em Utah, né? Tivemos a oportunidade de levar os nossos filhos para aprender inglês. Então, essa foi a grande oportunidade que eu tive de preparar os meus filhos, né, para a vida, de poder dar esse conhecimento desses países, de ter morado na Alemanha, de ter morado na Itália, de ter morado no México, de ter morado nos Estados Unidos, né? Toda essa cultura, ter dado a eles a oportunidade de falar 3 idiomas. Meus 3 primeiros filhos, praticamente, essa ferramenta os ajuda até hoje do trabalho que eles têm, né? Então, isso aí, para mim, é uma tremenda de uma alegria. Para todos esses lugares, eu levei os filhos, levei a esposa, fomos juntos. Primeiro, aquela confusão de levar todo mundo junto, né, cara? Ficávamos em hotel, né? Às vezes 2, 3 quartos, mas sempre juntos. E essa foi essa maneira de viver junto com eles, né? De ter curtido junto com eles esses momentos inesquecíveis na minha vida profissional. Maravilhoso. Ficou bem evidente para nós que você realmente tem um carinho, uma ligação, um apreço grande por sua família, por sua esposa, pelos seus filhos. Já tive a alegria de estar um tempinho na sua casa contigo e pude ver isso com meus próprios olhos, né? Isso é uma coisa assim muito bonita, né, da sua história toda, sua carreira, e essa grande sentimento forte que você tem, inclusive, também com relação à sua história da família, né, as suas raízes. A gente sabe que você tem um carinho, um amor grande também por esse tema, por esse assunto, né? E para você, então, Tita, como foi ao você descobrir um pouco mais sobre sua história da família, sobre suas raízes, né? Conta para a gente um pouquinho sobre quais são suas raízes, seus ancestrais principais, de onde que eles vieram, de qual país, e como essas descobertas ajudaram você a descobrir a sua identidade pessoal. Bem, Adriano, a minha família, tanto a minha família como a família da Sandra, né, da minha esposa, ela teve origem em Portugal, né? Foram pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, né? E nós estamos falando da 2ª e 3ª geração, né? Meus avós, os avós da Sandra, né, são pessoas diretamente vindas de Portugal, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo meu avô Florencio, né? Ele que é o pai da minha mãe, né? Ele é o pai da minha mãe e ele músico, né? Músico, sapateiro, adorava
tocar violão, né, cara? Eu me lembro que ele, de manhã, quando acordava a gente, ele tocando violão, ele cantava aquele "Cedas vidas vagas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão". Eu me lembro perfeitamente dele cantando para a gente, né, acordando a gente com esse violão e com esse hino, né? E ele foi uma pessoa boêmia na infância dele, né? E essa situação trouxe algo assim incrível, porque minha mãe era uma pessoa muito ligada à música, ela é compositora, ela criava muitas músicas, né? E os netos, eu tenho vários netos, né, sobrinhos, que puxaram esse talento do meu avô, né? Esse talento do meu avô, hoje são PhD em música, né, cara? Os filhos do meu irmão, por exemplo, são professores na BYU, Idaho, né? De música, cara. Então, foi algo assim extraordinário. E quando a gente fala nos antepassados, né, Adriano? Quando a gente fala nas pessoas ligadas às nossas gerações, quando a gente tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, nós temos a chance de nos tornarmos pessoas melhores, né? Tornar pessoas que realmente conhecem o que essas pessoas fizeram, quem foram essas pessoas, né? O sacrifício que eles fizeram na vida para que você fosse uma pessoa melhor e tivesse uma qualidade melhor aqui nessa vida. Não só uma qualidade econômica, mas uma qualidade cultural, uma qualidade de instrução, né? E uma qualidade de formação. Muito bom, Tita, muito bom mesmo. Bom, eu sei que você, inclusive, tem uma árvore familiar, uma árvore genealógica, que você mesmo, né, trabalhou bastante aí dentro do Family Search. Me parece que você teve algumas descobertas até de ancestrais, né, que vieram ali da região de Viseu, como você falou, de Portugal, que grande parte dos ancestrais vieram de Portugal. Você poderia contar para a gente talvez uma ou duas histórias desses seus ancestrais que mais chamaram sua atenção nessas suas jornadas e descobertas da história da família? Sim, claro que sim, com o maior prazer. Então, essa formação, né, esses ancestrais que vieram de Portugal, principalmente de Viseu, nós continuamos fazendo esse trabalho por eles até hoje. Eu estou na 13ª geração, né, e tem sido um trabalho espetacular, porque Queiroz, Saldanha e Barbosa são pessoas que vieram de Portugal, né? Nos unimos, eu e a Sandra, com esse trabalho. A Sandra tem uma irmã que é super apaixonada pela história da família, faz um trabalho extraordinário, e a gente tem essa oportunidade de batizar todas essas pessoas das nossas famílias, né? Agora, a pessoa assim, que me chamou mais atenção foi justamente da minha 4ª geração, foram as pessoas que vieram de Portugal para morar no Brasil, né? Para morar no Brasil, pessoas que conheceram a igreja e que se batizaram e que foram seladas no templo, diretamente. Então, esse foi, para mim, um grande momento dos meus familiares que vieram de Portugal e que se filiaram à Igreja Verdadeira. Parabéns, que legal, hein? Muito bom, Tita. Então, a gente estamos chegando aqui já ao final, né, desse bate-papo aqui contigo. A gente agradece de novo pelo seu tempo, né, e pelo seu carisma, sua alegria, espontaneidade em poder compartilhar sua história, histórias de sua família, de seus ancestrais, suas raízes, né? E, na sua opinião, que tipo de legado, então, Tita, que você está construindo para a sua família e para a comunidade? Qual que é o legado que você acredita que você está deixando para a sua família e para a comunidade? Bem, o legado para a minha família, Adriano, é justamente a oportunidade que eu aprendi na primária, no seminário, no instituto, a ser uma pessoa fiel na igreja, né? Me casei dentro da igreja,
estou completando 39 anos de casado, 5 filhos, 7 netos, né? Desses 5 filhos, 3 são casados no templo, né? Todos eles trabalham, já têm sua vida independente. Não tem melhor preço que isso, né? Não tem melhor preço que isso, né? Tem um que acabou de... 3 fizeram missão de tempo completo, né? Então, não tem maior prêmio, maior satisfação, maior alegria que essa de você ver os seus filhos dentro da igreja felizes, se casando dentro da igreja, os netos, né? Eu acho que esse é o legado principal da família. Agora, da comunidade, né, a gente continua se esforçando para ser um bom vizinho, um bom amigo, né, uma pessoa sempre grata por ter pessoas ao teu redor que sempre te ajudaram, que sempre te serviram, né? Isso aí, para mim, é a coisa mais legal do mundo, né? Ser grato a essas pessoas que, ao longo do caminho, são aqueles anjos que aparecem na tua vida e que te ajudam, entendeu? E eu sou muito grato por isso, né? E na comunidade deixar esse legado de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa amável, né? De ser uma pessoa compreensiva, de ser uma pessoa grata, poder ser um exemplo daquele teu condomínio, do teu vizinho, ali do teu prédio, né? E é isso que eu ensino principalmente para os meus filhos, né? Que eles se tornem boas pessoas na igreja, no trabalho, principalmente, né? E seja um bom vizinho. Fantástico, fantástico. Obrigado. Bom, você já contou para a gente que a experiência que para você foi mais importante, mais marcante, foi aquele grande momento da sua estreia na seleção brasileira, ali no Maracanã contra a Argentina. Fantástico. Agora, durante a sua carreira, né, qual foi a experiência que para você foi mais desafiadora em sua carreira como jogador? Bem, Adriano, a experiência mais desafiadora que eu tive foi quando eu saí do Brasil para jogar no futebol alemão, né? E foi um desafio muito grande, porque eu não falava uma única palavra de alemão. A gente sabe que, para o latino, o idioma alemão ele é muito duro, ele é muito difícil, né? Você requer estudar mesmo, e eu, infelizmente, não tive a chance de aprender o alemão, né? Eu joguei no Bayer Leverkusen 2 anos sem poder me comunicar. Eu tentava falando inglês, né? E quando eu cheguei na Alemanha, eu saí do Brasil com 40 graus Celsius, né, num calor, e fui jogar 5/0, né? Eu jogava na neve, eu treinava na neve, sem ninguém me entender, né? O primeiro brasileiro a jogar no futebol alemão. E esse para mim, foi o principal desafio, né? Ou seja, você está num país que você só tem a tua família, né? Eu me lembro que na igreja eu não entendia nada na igreja. Nosso único trabalho na igreja era pegar os missionários e levarem ele para a nossa casa para eles ensinarem os investigadores inglês, né? Porque o resto a gente não entendia. Então, esse foi realmente o principal desafio, né? O principal desafio, chegar na Alemanha, né? Sem conhecer nada, sem falar o idioma, sair de 40 graus para jogar 10 baixo zero, né? Na neve mesmo, treinar na neve e ter vencido, né? Ter ganho a Copa UEFA 87, 88, colocar o teu nome, um dos primeiros brasileiros que jogou na Alemanha e que ganhou a Copa UEFA pelo Bayer Leverkusen. Obrigado, Tita. Realmente é uma história incrível, né? Parabéns pela sua carreira, parabéns por esse legado que você deixa, né? De ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, né? Até o Zico aí, que é um outro craque também, confiança em você de ser o tesoureiro ali do time, né? Então, realmente mostrou ali o nível de confiança, da sua honestidade, que era muito evidente, né?
Então, realmente é um grande legado que você deixa. E a gente quer agradecer mais uma vez pelo seu tempo, de você poder estar aqui com a gente, compartilhando sobre a sua história, sobre as suas experiências. Para encerrar, então, a gente gostaria de ouvir os seus comentários finais e qual que é o seu recado para todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, e muitos jovens, né, que tem no Brasil e no mundo, que tem um sonho, né, de poder ter uma grande carreira, muitas vezes no futebol e outras áreas, né? E qual que é o seu recado para eles de motivação, de acordo com a sua experiência, que você pode deixar para o pessoal, e os seus comentários finais, Tito? Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, né, do Family Search se lembrar do meu nome, de me fazer esse convite. Essa oportunidade é de ouro, de poder falar um pouquinho da minha história para todos vocês. É um prazer e uma alegria. Agora, assim, o que eu gostaria de falar para os jovens é que hoje, né, o esporte ele se tornou uma ferramenta impressionante, né? Talvez você não precise ser aquele jogador da seleção brasileira e que jogou uma Copa do Mundo. Às vezes você é aquele jogador que vai para uma universidade, que você vai estudar com uma bolsa de golfe, uma bolsa de basquete, uma bolsa de voleibol, por exemplo, de atletismo, né? O futebol hoje, o esporte hoje, ele é uma ferramenta extraordinária. Então, eu acho que qualquer jovem hoje deve buscar essa situação de ter a oportunidade de praticar um esporte e se dedicar a esse esporte, né? Se tornando, assim, uma pessoa que vá praticar o esporte para o resto da sua vida, né? Então, hoje, a minha mensagem é justamente essa, né? Que você busque praticar o esporte e que o esporte hoje se torne uma ferramenta na sua vida pessoal e profissional. Legal. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Tita. A gente vai encerrando por aqui, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Tita por estar conosco, pelo tempo dele, por compartilhar as experiências. E um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.